Boa noite, mais um programa aqui de boas conversas, né? De boas histórias. Sejam muito bem-vindos aqui, seja muito bem-vinda. Mais uma noite de histórias reais que trazem reflexão e mudança, né? Na minha vida, na sua vida também. Essa é a nossa maior expectativa. A Identidade está aqui para isso, para ajudar a gente na nossa trajetória. Hoje eu recebo aqui na nossa sala um casal que com 2 anos de casamento resolveu aumentar a família. A gravidez corria tudo bem, até que no exame de rotina o médico percebeu que tinha alguma coisa diferente. E aí deu a notícia que mudaria a vida deles por completo. Logo, logo você vai saber mais dessa história desafiadora e recompensadora também na mesma proporção. Mas antes de receber eles aqui, eu quero te oferecer o nosso guia de estudo da Bíblia, que é o guia de estudo Entre Família. Todo episódio a gente te oferece um exemplar diferente e hoje, para combinar com o assunto que a gente vai abordar aqui na nossa sala aconchegante, eu tenho em mãos a revista Entre Família, que é um guia bem ilustrado, bem bonito, com temáticas pertinentes que com certeza vão te ajudar e vai ser um auxílio para o seu crescimento e o bem-estar da sua família. Se eu fosse você, minha gente, eu não perdia tempo e pedia já o seu. Você pode esperar o horário comercial para pedir pelo telefone amanhã, tá bom? Ou você pode salvar o nosso número de celular na agenda do seu aparelho e já mandar a mensagem aqui pra gente. Quero meu guia de estudo Entre Família, que o Identidade Geral ofertou gratuitamente. Coloca aí já na sua agenda, o nosso número do WhatsApp é o 12 98244 0077. E aí, gostou do estudo? Já manda um oi, pede por lá. Olha, vi no Identidade, quero meu exemplar. É tudo gratuito, nem o envio do correio você paga. Um oferecimento do projeto Anjos da Esperança, que ajuda a Novo Tempo a manter essa possibilidade, né, de enviar esses guias maravilhosos e te levar conhecimento. Agora a gente faz aquele intervalinho rápido e na volta eu recebo aqui o Fabiano e a Júlia, pais do Heitor e do Daniel. Não saia daí porque essa história está inspiradora e cheia de aprendizados para mim e para você também. Eu te espero. Hoje é dia de sala cheia aqui no Identidade Geral. As nossas 2 poltronas vão estar ocupadas aqui por um casal incrível, que é a Júlia e o Fabiano, que vão contar aqui a história da família deles e a história também de superação do gigante Heitor. Vamos conhecer esse casal, que eu já estou ansiosa aqui por esse bate-papo. Vocês sabem que eu sou ansiosa, né? Mas olha, é uma ansiedade boa para eu receber vocês aqui. Tudo bem? Como você está, Ju? Fabiano, tudo bem? Boa noite, fiquem à vontade, viu? Ó, a casa é de vocês sabem, né? Obrigada. E eu tenho certeza que hoje o Identidade tem esse propósito de extrair boas lições. E eu tenho certeza que a gente vai aprender demais com a história de vocês e com a história do Heitor. Aí como que foi esse processo de gravidez, barrigão, aquela expectativa de ver a ultrassom, né? Um momento bem emblemático da gestação. E aí, nesse momento, vocês receberam uma notícia. Como que foi esse momento? Sim, o Fabiano ele sempre me acompanhava, né, em todas as ultrassons, mas nesse dia eu tinha ido sozinha. Uhum. E o médico não conseguia, ele estava tentando fazer o exame e não conseguia, ele não mexia, o Heitor não mexia. Ele pediu para que eu fosse 2 vezes tomar chocolate quente para ver o porquê, né? Sim. Mas mesmo assim, na verdade, ele viu que tinha uma alteração, só que ele não quis me falar porque eu estava sozinha. E aí, quando o Fabiano recebeu essa informação aí da Júlia, você achou esquisito ter que voltar acompanhada? Deu aquele Eu achei medinho? um pouco estranho, né? Ele pedir que eu fosse junto, porque a Júlia falou, olha, ele pediu pra gente ir junto. E no dia, né, neste retorno, demorou bastante, ele estava com o olhar bem atento e quando terminou todo o processo, ele olhou para a gente e falou assim, olha, a minha hipótese foi confirmada. Há uma alteração no ventrículo do Heitor, né, que é uma veia do cérebro, e agora a gente precisa entender o que isso vai significar no futuro. E ali foi uma notícia que desconstruiu um castelo, né, a gente ficou ali em estado de choque.
Embora ele foi muito gentil, mas quando saiu dali, a gente não sabia muito bem o que fazer e como seria a nossa vida dali para frente. Sim. E esse momento da ultrassom, a gente quer, né, ver, confirmar, saber que está tudo bem. E aí, esse diagnóstico, como que vocês se sentiram logo de cara? Parece que abriu um buraco, né? A gente ficou bem sensível com toda a notícia. Ver ali um médico falando que tinha uma alteração, eu particularmente, eu não tinha muito contato com crianças com deficiência, então para mim era uma notícia como qualquer outra. Então para mim isso não teve tanto impacto. Agora ele que tinha muito contato, aí o Fabiano ficou bem mais... É porque você não tinha dimensão do que isso significava, né? Eu não tinha dimensão. Esse contato foi por quê, Fabiano? Parente? Eu trabalho na área da saúde, né? Trabalho no hospital, na época uma unidade básica de saúde, então eu atendia pessoas que recebiam diagnósticos. Porém, quando chega a sua vez, é inexplicável, porque quando você perguntava, mas doutor, e qual é o diagnóstico? Ele falava, Fabiano, a gente não sabe, porque ele não tem o corpo caloso que liga o cérebro a os dois hemisférios. Então a gente não sabe que resposta o seu filho vai dar. A gente não sabe se vai ter uma anomalia, os ossos dele havia um encurtamento, então havia a possibilidade de ter uma anomalia física, cognitiva, corporal, e ele falava, não tenho como descartar. Então, ao sair dali, ao entrar no carro, era um silêncio absoluto, a gente só chorava, porque até a gravidez é muita alegria, até aquele momento era um momento só de alegria. E a partir daquele momento, até a data do nascimento, nós não recebemos nenhuma mais notícia de esperança. Todas as notícias, os prognósticos eram muito ruins. Então, quando se aproximava essa data, que as mães vão todas felizes, os pais, a gente ia com aperto no coração, porque se concluía, olha, piorou, o ventrículo aumentou, a gente talvez vai ter que fazer uma função, e uma punção, e a partir daquele momento estava se confirmando que o nosso filho teria uma alteração neurológica, agora a gente só ia ter que saber como que ele ia vir para este mundo e o que ele ia necessitar. Muita dor, muito sofrimento, de certa forma, entre aspas, a morte de um filho idealizado, que você pensa de um filho de uma maneira. E quando tudo isso muda toda a tua vida externa também. Sim. Né, Júlia? Sim. É forte isso, né? A morte de um filho idealizado. E aí o momento do parto também, né? Aquela expectativa do parto, de se ter a certeza, ver o rostinho, ter a certeza de como que ele vai nascer. E aí logo de cara, o momento do choro para saber se o Heitor estava ali, silêncio. Depois a questão da convulsão. Como foi? Conta com detalhes esse momento pra gente. Sim, o momento do parto foi um momento tenso, né, para todos nós, porque a gente já sabia que ele poderia demorar para dar alguma resposta. E foi o que aconteceu, né? Ele demorou para dar a resposta ao nascer. E 2 dias depois, quando ele estava tomando banho, ele teve uma convulsão e teve que ser levado às pressas para a UTI. Ficou 25 dias internado pós o nascimento. A gente foi para casa sem ele, né? Que é mais uma dor, né? Para toda mãe que vai para o hospital, ela quer sair com o bebê, né? E quando você sai sem o bebê, ainda mais internado, foi mais um sofrimento ali naquele momento. Depois a gente ficou voltando 25 dias para poder amamentar, né? Acompanhar, dar todo o carinho, a atenção que ele precisava. Dessa convulsão no hospital, ele ficou com alguma sequela? Olha, o que aconteceu? No segundo dia, já ia para o terceiro e a gente ia para casa. Na hora do banho, ele teve uma convulsão, a gente achou estranho que ele começou a ficar roxo e as enfermeiras pegaram ele no colo e saíram correndo. E depois nós recebemos a informação, olha, seu filho teve uma convulsão, então ele vai precisar ficar internado. Toda convulsão, ela pode ter sequela, né? E ele já tinha uma alteração neurológica, então eles estavam investigando para dar uma resposta de um recém-nascido, como que seria. Então quando a gente conversava com os médicos, os neurologistas, os pediatras, eles diziam assim, ó, não temos resposta. A medicina nesse momento não tem uma resposta clara para o teu filho, porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser.
Então, tinha risco de morte? Tinha risco de morte. Tinha risco de sequela? Tinha risco de sequela. Então, tudo tinha riscos. Então, cada dia era uma vitória para a gente, né? E a gente não sabia exatamente quando ele ia sair. Falava, ele vai ficar quanto tempo? Não sabemos. Então, tudo era incerto para nós. E era uma dor gigantesca. Todas essas informações, desde o quarto mês, você não saber como seu filho vai ser. E aí, na hora de ir para casa, ter que deixar esse pequeno nessa circunstância lá sozinho, gente. Como vocês administraram isso? Eu lembro que eu implorei para minha médica, né, que é ela que dá alta. Eu falei, doutora, eu preciso ficar, eu tenho que ficar. Ela falou, não, você não pode ficar porque é o risco para você também, né? É risco para a mãe também. Então eu lembro que eu implorei para ela, mas ela não tem jeito, tem que ir para casa. Então é muito ruim, muito difícil esse momento de você deixar o bebê, né? Ainda mais sabendo que vai ficar sozinho ali numa incubadora. Então dói demais. Sim. Gente, a gente está recebendo aqui hoje no Identidade Geral o casal Fabiano e a Júlia. Eles estão aqui para também contar a história do Heitor, que eu acho que é um gigante, um vitorioso. A gente está contando aqui como que foi o nascimento, o período gestacional, o nascimento, momento de muitas incertezas. E já já a gente vai falar aqui sobre como que está o Heitor hoje. Se você quer conhecer um pouquinho mais dessa história, tenho certeza que vai valer a pena. Você fica aqui com a gente. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais Identidade Geral. Eu te espero. Já estamos de volta aqui, a segunda parte do Identidade Geral, desse bate-papo super enriquecedor. Eu trago aqui hoje no programa o Fabiano e a Júlia, que estão aqui para contar a história do Heitor. E no bloco anterior vocês falaram aí dos vários dilemas e das incertezas que vocês viveram, né? Como que vocês conseguiram administrar as emoções num momento como esse? Porque a gente precisa se fortalecer porque tem um pequenininho indefeso precisando da gente. Como que vocês administraram isso? Foi possível administrar? Você nunca sabe que tipo de mãe você vai ser até você ser, né? Então, eu acho que nesse momento, por mais que a gente tinha muitas incertezas, a mulher, ela vira uma leoa, né? Ela quer proteger, ela quer cuidar, ela quer ver o filho da melhor forma possível. Então, assim, esse era o meu sentimento, de proteger, de cuidar e de abraçar. Acho que naquele momento eu não entendia o que a medicina sabia, mas eu sabia do meu papel, né? Que era estar ali do ladinho dele, por mais que tenha sido difícil, mas eu precisava estar do lado dele. Acho que esse era o meu sentimento. E para o Fabiano? Foi acho que o momento mais difícil da minha vida, por ser da área da saúde, ouvi todos os prognósticos, mas eu sabia que eu não estava sozinho, que minha família não estava sozinha. E uma vez eu li que com Deus é o suficiente, e eu falava, se minha família está com Deus, antes de tudo isso ocorrer, nós não estávamos sozinhos. Se Deus for o primeiro, Ele será o suficiente, Ele vai estar conosco agora. Agora, no momento da dor, está tudo escuro e você não enxerga absolutamente nada, são só meses de notícias ruins todos os dias. Eu não sabia exatamente o que Deus ia fazer, mas no fundo do meu coração eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Amém. Não foi simples, mas Ele se mostrou presente. Pode ser contraditório, mesmo quando na verdade Ele parecia longe. É verdade, e a fé nos ajuda a enxergar dessa forma, né? É muito importante nesse momento. A fé foi a mola propulsora para essa resposta quando a medicina não te tem resposta. E não é pela negação da medicina. Eu tenho muitos colegas médicos e a medicina ela não é exata. É neste momento em que você tem que rever a fragilidade humana e você tem que ter uma resposta. E neste momento Deus se tornou suficiente, porque não é intelectualmente, não é emocionalmente, é muito mais que isso. É um pedaço de você que foi arrancado e você não sabe o que vai acontecer com o seu filho. Então é uma força sobre-humana que ser humano nenhum pode confortar o coração de uma outra pessoa. Assim nós acreditamos. Então neste momento, para a nossa família, Deus fez verdadeiro e presente.
mesmo na dor, quando a gente não sabia o que ia fazer. Não é um clichê, foi a nossa experiência, foi real, então eu preciso relatar isso aqui. Sim, com certeza. E às vezes até os próprios clichês são a alternativa que a gente precisa se agarrar para superar os momentos, né? Sim. Eu fico imaginando também na adaptação, né? Você imagina que vai vir uma criança com todas as suas capacidades e que ela vai se adaptar àquela rotina, a forma do berço, banho, enfim. Vocês tiveram que mudar tudo isso, adaptar tudo para receber o Heitor. Como que foi? A gente construiu uma casa que ele nunca morou. A gente fez uma série de planos e quando veio um filho com deficiência, eu tinha acabado de passar um concurso público, eu assumi a vaga numa segunda e entreguei a vaga numa quarta. Nossa! Deixamos um quarto, berço, tudo preparado, ele nunca dormiu, porque ele tinha outras necessidades e a partir daquele momento, com 3 meses, a gente percebeu que, olha, fisioterapeuta, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia aquática, otorrino, neurologista, geneticista, saímos com mais de 8 encaminhamentos que cada médico que nós passávamos encaminhava para 2, 3. A pasta do Heitor é um calhamaço de informações, então nossa vida mudou o nosso trabalho, mudou a nossa casa, e a gente tinha que agora ter uma nova vida para poder cuidar do Heitor, ter flexibilidade no trabalho. Mudamos de casa, fomos mais próximo da ACD, porque ele começou a fazer um tratamento especializado na ACD. E aí, Julião, a nossa vida mudou de cabeça para baixo, né? A gente mudou de bairro, né? Então, a gente precisava estar mais próximo do que ele precisava, né? Então, para poder atender as necessidades dele. Então, a gente teve que se ajustar, né? Ajustar toda a nossa rotina. Então, não era mais aquela questão do quarto, né? De como, da roupinha, era uma questão de saúde. Então, esse era o nosso viés, essa era a nossa atenção, era isso que ele precisava. E hoje o Heitor está com 9 anos, tem se desenvolvido, tem contrariado os prognósticos. Vocês, inclusive, escreveram um livro falando sobre isso. Tem um trecho do livro que vocês colocaram assim, que por meses vocês clamaram por uma cura. E era cura física, né? Eu acredito eu. Quando, na verdade, o tempo se encarregou de mostrar que vocês precisavam ser curados da impaciência, da imediaticidade e até mesmo do preconceito. Como foi que vocês entenderam aquela resposta de Deus? Às vezes nós queremos um milagre na vida do nosso filho. E às vezes um filho vem para fazer um milagre na nossa vida. Então, um filho pode nos trazer a cura, pode fazer a gente enxergar o mundo em outra perspectiva. A oração pode vir respondida de uma maneira diferente. Mas quando a gente olha para o futuro, tem uma frase, quem escreveu essa frase é Ellen White, né? Ela tem informações maravilhosas. Uma vez ela escreveu o seguinte, que nós jamais, como que ela diz? Deus jamais nos guiaria de forma diferente como nós quiséssemos se pudéssemos ver o fim desde o princípio. E quando você consegue acreditar nisso, você começa a perceber que mesmo na dor, Deus está guiando seus passos e Ele pode fazer um milagre diário na vida, em nossa vida. Então foi neste aspecto que a gente começou a verificar que era possível, mesmo diante de muita dor, de muito choro, de muito preconceito, de muita negação, né? Não estou romantizando aqui, nós sofremos muito com as políticas públicas, com a negação, sair 7 horas da manhã e voltar 8 horas da noite com uma criança dentro do carro, com o ar-condicionado quebrado, muita terapia, chega uma hora que você fala, eu não vou dar conta, eu não estou dando conta. Mas quando a gente olha para a história, quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que teria que ser dessa forma e que em todos os momentos Deus estava aqui guiando os nossos passos, né? Eu acho que esse foi um caminho seguro que Deus nos deixou, né, Júlia? Porque junto com tudo isso, a maternidade, muitas vezes, ela traz muita culpa, né? A culpa, coloco na escola, não coloco, amamento, não amamento, parto normal, parto... É cheio de fases, né? O que será que eu fiz para meu filho ter nascido assim? Então, quando o Heitor chegou, houve esses questionamentos também, houve a nossa aceitação, teve que ter a fase da aceitação, porque a gente se perguntava,
É da minha parte ou é da parte dele? Sim. O que a gente fez de errado? Faltou tomar um remédio? Foi a alimentação? Então, assim, muita culpa também. Então, escrever o livro foi muito importante para nós, porque quando a gente colocou isso no papel, foi um processo de cura. Foi um processo de cura para nós, primeiramente. E depois que a gente teve essa ideia, porque nosso objetivo também é compartilhar, não é ser exemplo, é compartilhar para que outras pessoas que leiam vejam também, se identifiquem com essa história. Poxa, eu passei por isso também. Eu também, quando eu tive a minha notícia, eu passei por toda essa fase de aceitação, essa fase de turbilhão, um monte de informação, um monte de médico e tudo junto. Então, para que as pessoas vejam e se sintam ali abraçadas também pela nossa história. Eu já aprendi 2 lições aqui que eu achei lindo, que você falou, que a gente não está aqui para romantizar, porque às vezes a gente se coloca esse peso de que não, tem que ficar bem mesmo, a gente tem que aceitar, e a gente também precisa ponderar que, poxa, tá doendo, e não dá para negar que aquela dor existe. Mas foi lindo você dizer que Deus estava ali o tempo todo, mesmo quando você sentia a ausência dele. E eu acredito que é nesse momento ali de que você vai lá e contesta a Deus, igual a gente já vê a história de Jacó lutando com Deus ali, que ele vai lá e se manifesta e torna o Heitor um grande herói. E para mim foi um exemplo, apesar de você achar que você não é um exemplo, para mim você é um exemplo, para vocês são exemplos para mim. E eu tenho certeza que para as pessoas que estão acompanhando, sim, pela força que vocês tiveram de compartilhar a história, de mostrar essas vulnerabilidades, a dor, toda a realidade do que vocês viveram com o Heitor para poder ajudar outras pessoas. Lindo demais. Gente, eu quero mostrar aqui o livro do Fabiano e da Júlia, Olhos que Falam, a história de uma criança com deficiência que com o olhar conquista pessoas e com abraços aquece corações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, eu sou a mulher do abraço. Eu sofri na pandemia porque eu não podia abraçar as pessoas. E vocês têm abraçado vidas, famílias através desse livro e a gente quer muito agradecer a vida de vocês. Hoje, como é que tá o Heitor? Ele fez uma cirurgia no joelho, o Heitor faz mais de 8 tipos de terapias, são terapias semanais, né? E o Heitor hoje, o nosso maior sonho, e as orações eram, nós queremos ver o nosso filho andar, né? E no lançamento do livro tem um momento muito bonito em que isso ocorre para todas as pessoas verem. A Júlia falou, não sei se vai dar muito certo, nós deixamos ele em pé e ele veio e deu 8 passos assim e nos abraçou em nossa direção. Ai, gente. Então, às vezes, a resposta de um sonho, de uma oração, pode demorar anos, né? Foi anos para o Heitor ficar em pé, né? Colocar o pé no chão. E hoje o Heitor, ele está andando. No final do livro, a gente colocou um guia, né? Para que tivesse utilidade pública, para que quando a pessoa recebe a notícia de uma deficiência, o que ela faz? A gente colocou um passo a passo dentro das políticas do serviço público, da assistência de saúde educacional, o que a pessoa tem que fazer, por onde que ela tem que ir para que ela tenha acesso. Verdade. Porque uma das nossas maiores dificuldades é quando você sai do hospital, você fala, eu não sei o que eu faço. E olha que eu era da área. Mas quando é você, né, na situação, você fica perdido. Então a gente achou importante colocar a nossa história, mas também deixar um guia para a pessoa ler e falar assim, olha, eu sei que é por aqui, eu sei agora qual é o próximo encaminhamento, porque tem custo financeiro, tem uma série de custos que se a gente puder evitar com conhecimento, a gente vai ter melhores resultados nas terapias dos nossos filhos. E tem um capítulo que, na minha opinião, é o capítulo mais bonito que foi ele que escreveu, que é o capítulo que fala onde está Deus quando tudo isso aí acontece. Né? E ele relata que Deus está onde a gente coloca. E quando o Heitor nasceu, Deus já estava na nossa vida em primeiro lugar. E tudo que aconteceu no decorrer e como aconteceu, Deus estava ali nos mostrando, através de pessoas, de médicos, de profissionais. Ele colocou muita gente na nossa vida, porque a gente não sabia por onde começar, o que fazer. Mas Deus, Ele esteve com a gente. Gente, eu não tenho como agradecer por essa aula de fé, por tudo que vocês compartilharam aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. E eu te espero no Identidade ainda, hein? Tchau, tchau!